Fala, meus amigos, pelo que vocês estão vendo aqui, eu tô fora da base, né? Por isso não teve a nossa live hoje no Instagram, minha e do Bruno Muck falando sobre a dupla Caju, mas aqui estamos para uma conexão que vai analisar e projetar tudo sobre a dupla Caju, a nossa conexão de sexta. Antes de qualquer coisa, eu só faço aquele pedido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e vamos conversar sobre Juventude Caxias aqui no canal Giba Narrador. Tudo bem, Giba? E um abraço para quem está nos acompanhando aqui no YouTube e também nas redes sociais. Hoje não teve a nossa live no Instagram, mas tem a nossa conexão, né? Caxias-Porto Alegre. Vamos começar falando sobre o Juventude, né, que o Juventude começou a treinar essa semana, né? E a gente sabe que aos poucos surgem novidades, tanto de grupo de jogadores, quanto também até da definição de calendário, né? O que tu pode falar do Verdão pra gente? Vamos começar então fazendo um resumo da semana do Juventude, né, Giba? Que começou tudo na terça-feira, quando o Juventude se reapresentou. Então, os atletas foram divididos em pequenos grupos para poder participar das atividades acontecendo no CT do Juventude, que é um local todo aberto para poder não ter muito aglomeração de jogadores, também não ter ambientes fechados, né? Então, as atividades acontecendo no CT. Até algumas de academia acontecem no CT, como o Juventude tem o próprio ginásio, pode utilizar essa estrutura também. Então, o Juventude voltou na terça-feira. Na terça-feira também foi comunicado, né, o caso de positivo de Covid-19 no João Paulo. Eu conversei com o atleta na terça-feira até para desejar uma boa recuperação para o João Paulo, né? Ele disse que não estava com nenhum sintoma mais, mas estava em isolamento. Ele estava no interior do Paraná, Giba, e ele foi para Curitiba porque a mãe dele mora em Curitiba. Ele foi, antes de vir para Caxias do Sul, ele foi chegar na mãe para conversar, enfim, foi ter um contato com a mãe dele, e ele acredita que acabou contraindo o vírus naquele momento, em Curitiba. Então, quando chegou a Caxias do Sul, já apresentou os sintomas, fez o exame, e o resultado foi positivo. Então, o João Paulo está afastado, e está inquieto aqui em Caxias, né? Como o João Paulo é um atleta que gosta bastante de ser participativo, ele está nesse momento recluso e sem nenhuma atividade, e o departamento médico do Juventude acompanha de longe. Nessa semana, o Juventude também oficializou algumas peças, né? O Tarta foi oficializado, o Gabriel Terra também chegou e foi oficializado, o Augusto também já foi oficializado. Então, o Juventude já confirmou mais 3 contratações, né? Além das que já tinha confirmado, o Carlos Alberto, o Rafael Silva e também já tinha confirmado o Gustavo Bochecha. Então, já confirma mais 3 e ainda está por confirmar nas próximas horas, nos próximos dias, o Wellington Silva, lateral direito, que estava disputando o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, experiente, né? Inter, Grêmio, Flamengo, Fluminense, várias equipes no currículo, chega também por elenco do técnico Pintado. Então, o Juventude vem trabalhando essa situação de contratações e tem um atleta que também está próximo de chegar. É o Gabriel Bispo, jogador de 22 anos, que estava no Vitória, está no Vitória, ele pertence ao Vitória até o fim de 2021. O que está impedindo, nesse momento, o Juventude de anunciar o atleta é a liberação do clube baiano, porque alguns dirigentes querem manter o Bispo na equipe de Salvador, mas outros entendem que é interessante que ele rode para ganhar um pouco mais de experiência. Então, eu diria que está 80% encaminhada essa negociação. Gabriel Bispo deve defender as cores do Juventude. Para quem está nos acompanhando, o Gabriel Bispo é mais um volante? É mais um volante. Mas o Gabriel Bispo é diferente de todos os outros que chegaram nesse momento. O Gabriel Bispo é camisa 5, é reserva do João Paulo, uma peça que não tinha até então no elenco do Juventude. Interessante que o Juventude está mudando bem a roupagem, né? Isso a gente falava, né, quando começou essa parada, que o Juventude devesse mudar o elenco, principalmente visando a Série B, só que não se tinha uma definição de quando queria acontecer essa Série B. E agora já se tem o indicativo de que ela deve ser bem próxima ao Campeonato Gaúcho e até conflitando com o final de semana programado para a decisão do Campeonato Estadual. E por que eu estou dizendo isso? É sinal de que o Juventude, de fato, não vai precisar ter tanta cautela, tanta pressa para esperar para fazer essa reformulação, já que daqui a pouco o que tiver de jogos
no Gauchão vai ser a pré-temporada para a Série B, porque não vai ter. A gente imagina que nesse período de pandemia, muita variedade de adversários para fazer amistosos e nem é indicado que isso aconteça. Então, o Campeonato Gaúcho, sendo próximo à Série B, e era um medo que o Juventude tinha, né, de daqui a pouco ter uma distância muito grande de uma competição para outra, os caras ficarem treinando e tudo, logicamente, onerando o clube. Nesse aspecto, para o Juventude, está saindo melhor do que a encomenda, porque já reformulou o elenco, e mesmo que não logre êxito no Campeonato Estadual, chegando numa final de turno, por exemplo, ele vai ter um período curto entre o início do Gauchão e o Campeonato Brasileiro da Série B, que deve ser no início de agosto, né, Murk? Os representantes dos clubes, os presidentes, se reuniram na manhã desta sexta-feira com a CBF por videoconferência, Giba. E até ontem, os 40 clubes de Série A e Série B acabaram se reunindo também para detectar e projetar o começo do Campeonato Gaúcho, ou melhor, do Campeonato Brasileiro. E aí a CBF repassou, pretendemos começar entre 8 e 9 de agosto, 8 para a Série B e 9 para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje já mudou um pouco o panorama, né? Os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro fizeram algumas exigências para começar, por exemplo, no dia 14, foi uma das exigências, 14 ou 15 de agosto, né, o Campeonato Brasileiro da Série B, e incluir mais 2 viagens de avião, né, porque agora é possível 5 substituições, então os clubes querem mais 2 passagens para poder colocar mais elenco, mais jogadores à disposição de cada técnico, como é possível 5 alterações pela mudança da FIFA para essa temporada, e também algumas discussões em termos financeiros foram propostas. Então a CBF agora vai avaliar para ver o que irá ser feito daqui em diante, mas é uma situação que está sendo trabalhada e hoje os clubes acabaram se reunindo. Ontem teve aquele encontro com A e B, né? E dos 40 clubes que participaram, 39 foram a favor, né, da retomada, inclusive, se não for possível em uma sede, saindo dessa sede e disputar a receber os jogos, né? Então os clubes querem o retorno do futebol brasileiro, inclusive Série B, que é nesse momento o que pode gerar um alívio financeiro para as equipes, né, já que entra o dinheiro da cota televisiva. Então, início de agosto, metade de agosto, essa é a questão que vai ser só batido no martelo, mas é importante que já se tenha essa definição. E eu sempre falo, e tu, eu sei que é na mesma linha, ninguém quer apressar a volta do futebol, mas a gente sabe que tem necessidades que os clubes estão enfrentando e que elas vão ser sanadas com o retorno das atividades. Essa que é a questão. O Muki, e o Caxias? O que a gente tem para falar do Grenal do Povo? Não tem ainda definições em relação à Série D, mas o Caxias dá sequência também nos trabalhos, né, já que voltou aos treinos nessa semana. Segue os treinamentos, né, no estádio Centenário, foi paralisado no dia 13, o Caxias começou do dia 8 ao dia 13, foi suspenso devido à troca de bandeiras, como agora não vai mais ter troca de bandeiras, né, o governador Eduardo Leite liberou os treinamentos físicos independente da cor da bandeira, então o Caxias segue a rotina de trabalhos, inclusive nesta sexta foi entrevistado o Samir Omieri, né, o preparador físico do Caxias, e ele chegou a comentar sobre as 4 semanas que ele vê que seria o ideal para o Caxias ter antes do Campeonato Gaúcho começar, né, para colocar todos os atletas à disposição. Então o Caxias segue a rotina de trabalhos, sem nenhuma novidade, né, confirmando aquelas renovações que a gente já trazia lá atrás. Nessa semana foi confirmado a permanência do Vidalete, já tinha sido oficializada a permanência de Gilmar e Vinícius Baiano, e o Caxias segue desenrolando uma conversa com o Grêmio para permanecer com o da Silva. O contrato do da Silva vai até o dia 30 do próximo mês. Então, se o Campeonato Gaúcho retornar no dia 19 de julho, que é uma data prevista, né, o da Silva poderia jogar 1 ou 2 rodadas no máximo, né? Então o Caxias quer postergar esse contrato, pelo menos até o fim do Campeonato Gaúcho, mas claro, tem um interesse, o atleta tem um interesse também, e o Grêmio pode não dificultar e o da Silva permanecer para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem nada definido sobre essa competição. E aqui é bom se preparar já para o início do Gauchão para o dia 19, muito possivelmente vai se confirmar esse período, se não for dia 19, talvez dia 22, e isso que a gente estava falando antes da Série A e da Série B do Brasileiro, onde tem Brasil afora muita gente envolvida em estaduais,
ela já dá um indicativo de que não vai poder demorar tanto assim para começar ou recomeçar os estaduais. Alguns vão dizer, não, mas nada impede de ter as duas competições, isso está sendo ventilado. Mas a gente sabe também que a grande maioria dos clubes vai querer evitar uma maratona de jogos, até em virtude desse acidente todo que tem em relação à preparação física. Então você tem um período curto para se recondicionar e daqui a pouco parte para uma maratona, pode acarretar numa série de lesões. Então o Caxias deve ficar atento já para, de fato, dia 19, talvez 22, não muito mais do que isso, mas ainda em julho eu jogaria minhas fichas para falar que retorna a Série A do Campeonato Gaúcho. O Caxias que tem uma situação discutindo ainda com o STJD, não chegaram àquele acordo ainda, Muto? Aquele jogo, né, Giba, pela Copa do Brasil entre Caxias e Botafogo, que teve invasão de campo de dirigentes para tirar, né, de atletas partindo para cima do Lucas Belotti, árbitro da partida, funcionários do clube naquela época. Então o Caxias seria julgado, né, e o Caxias esteve próximo de um acordo para ajudar na parte da saúde, na luta contra o Covid-19 em Caxias do Sul. Esse acerto está um pouco longe de acontecer nesse momento, deu uma travada. O Caxias pretende ajudar o Hospital Geral aqui em Caxias do Sul, né? Então, aguarda o aval do STJD para confirmar essa situação. A gente sabe que a ideia do Caxias é ótima de ajudar o Hospital Geral. Porém, todavia, contudo, entretanto, esse é o momento de chegar à definição logo desse acordo, até porque, mesmo que não ajude o Hospital Geral, esse dinheiro vai ser bem empregado e também, a bem da verdade, é necessário ter uma certa urgência para que esses recursos cheguem em quem precisa. Valeu, Muki! Duas questões ainda, Giba, antes da gente finalizar, que eu esqueci de falar do Juventude. Pedro Quem e Carlos ainda não foram apresentados, né? Não se apresentaram ainda para essa retomada de treinamentos. O que a direção do Juventude diz? Os dois estão no Nordeste, o Pedro Quem no Ceará e o Ed Carlos na Bahia, em Salvador. Então eles devem chegar a Caxias do Sul na próxima semana. A direção conta, nesse momento, com os dois atletas, né? Então eles devem chegar na semana que vem, porque dependente da bandeira que tiver Caxias do Sul, na semana que vem pode sim realizar os treinamentos devido à liberação do governador. Outra situação, o lateral esquerdo do Felipe vem recebendo algumas sondagens. O Felipe recebeu um contato do Marília de São Paulo para disputar não a principal elite, né, mas uma das elites uma das competições do futebol paulista, e nesse primeiro momento não aceitou, mas o dirigente do Marília admitiu que é difícil concorrer com as outras sondagens, e o Juventude aposta muito nesse atleta, né? Então, se o Pintado avaliar que nesse momento ele não está correspondendo, o Juventude pode sim buscar um outro lateral esquerdo e liberar o Felipe. Muito bem. Tchau pra ti, que eu tô no escurinho do cinema aqui, Muki. Feito, Giba. Um abraço. Abraço.